admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos, ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Ele tem tempo ainda para pedir o seu mulher e cuidar da tua vida. Ele para nós não existe mais. Liberdade para os presos políticos. Fim da censura. Fim da perseguição àqueles conservadores, àqueles que pensam no Brasil. Como sempre. O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo reúne documentos, depoimentos e acusações que serão analisadas pela primeira turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, o relator do caso, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Cristiano Zanin, este último escolhido por unanimidade para o cargo de presidente do colegiado. Neste vídeo, você acompanha os fatos que estão sendo apurados, sem interpretações, sem viés político. Vamos entender quais crimes estão em análise, o que dizem os investigadores e como a defesa responde. Bolsonaro responde a 5 acusações formais no STF. Todas estão relacionadas a eventos ocorridos após as eleições de 2022. Dentre elas, temos organização criminosa armada, que se trata de suposta liderança de grupo com divisão de tarefas para atacar instituições. Pena máxima, 20 anos. Bolsonaro também está sendo acusado por tentativa de golpe de Estado, que se trata de ação para impedir, pela força, a posse do presidente eleito. Pena máxima, 12 anos. O ex-presidente também está sendo julgado pela suposta tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que se trata da tentativa de suprimir a ordem constitucional e funcionamento das instituições. Pena máxima, 8 anos. Outro suposto crime é o de dano qualificado, que se trata de danos a prédios públicos com violência ou grave ameaça. Pena máxima, 3 anos. Outro suposto crime diz respeito à deterioração de patrimônio tombado, que se trata de danos a bens históricos e culturais.
Pena máxima 3 anos. Uma das novas alterações promovidas pelo pacote anticrime é o aumento do limite máximo de pena privativa de liberdade que pode ser cumprida no Brasil. Antes tínhamos um teto de 30 anos. Este foi aumentado para 40 anos. Ou seja, embora o ex-presidente possa acumular 46 anos de prisão, o limite legal de cumprimento no Brasil é de 40 anos. Essas acusações se baseiam em documentos, depoimentos e delações. Um dos principais nomes citados é Mauro Cid. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, prestou delação premiada à Polícia Federal. Ele relatou reuniões, movimentações e documentos que, segundo os investigadores, indicariam articulações para impedir a transição de governo. Entre os documentos citados está o plano que recebeu o nome de Punhal Verde e Amarelo. O plano Punhal Verde e Amarelo foi atribuído a um grupo formado por militares das Forças Especiais e um agente da Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, o plano previa ações contra autoridades públicas antes da posse presidencial. O que sabemos é que o plano foi documentado pelo general da reserva Mário Fernandes. Os alvos seriam Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. As técnicas citadas incluem ações armadas e envenenamento. O general confirmou ter criado o documento, mas negou ter compartilhado com Bolsonaro. A defesa nega qualquer envolvimento do ex-presidente com esse plano e contesta a validade das provas. A organização criminosa se empenhou na execução dos planos operacionais de instauração de balbúrdia social. É o que se verificou da reunião realizada em 12 de novembro de 2022, na residência funcional do general Braga Neto, com a presença de Rafael Martins de Oliveira, Hélio Ferreira Lima e Mauro Cid. Ali, os denominados kids pretos, é a nomenclatura atribuída a militares com formação em forças especiais, debateram as ações clandestinas enfechadas com o nome de Copa 2022, destinadas a neutralizar o ministro Alexandre de Moraes nos moldes previstos pelo plano de sugestivo nome Punhal Verde e Amarelo. Havia também a previsão de morte por envenenamento do presidente da República eleito e a morte do seu vice. Os autos confirmam a prática de atos de início de execução desses planos, com atividades de seguimento das autoridades e compartilhamento de dados de segurança. Previa-se o uso de armamentos pesados e se admitia alta probabilidade de óbitos, além daqueles dos alvos principais. O plano Punhal Verde e Amarelo estava em linha com outros documentos relevantes, também descobertos em poder dos réus. A planilha com o nome Desenho OP Luneta minudenciava as etapas de implementação do golpe de Estado, com análise de fatores estratégicos de planejamento. Estava declinado o objetivo de, aspas, restabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade e da segurança jurídica e da estabilidade institucional, fecham-se aspas, confirmando o intuito da organização criminosa de desconstituir as estruturas vigentes com base em suas próprias noções de lei e ordem. Havia previsão de não admitir governo ligado a ideologias de esquerda. O documento antecipava um decreto a ser assinado por Jair Bolsonaro, a fim de institucionalizar a tomada de poder, e apontava a necessidade de uma, aspas, estrutura de apoio para o estabelecimento de um gabinete central de crise e gabinetes estaduais. Outros documentos físicos
apreendidos na sede do Partido Liberal, de conteúdo muito semelhante, reforçam a unidade de desígnios dos integrantes da organização criminosa e a ação coordenada em favor de Jair Bolsonaro. Na mesa ocupada pelo coronel Flávio Peregrino, então assessor de Walter Braga Neto, foi encontrada a pasta denominada Memórias Importantes, que continha esboço da denominada Operação 142 e traçava ofensivas contra o Supremo Tribunal Federal, a assinatura de decreto presidencial e o controle da narrativa midiática. O plano também previa ações claramente voltadas à restrição de exercícios das atribuições de instituições democráticas. Falava em anulação das eleições, prorrogação dos mandatos e substituição de todo o TSE. No tópico Linhas de Esforço, o arquivo propunha ações de interrupção do processo de transição, mobilização de juristas e formadores de opinião e enquadramento jurídico do decreto no artigo 142. É aquele mecanismo de rejeição das decisões do Supremo que desagradassem o Poder Executivo. Deixava-se evidente o escopo do grupo de depor o governo legitimamente eleito e permanecer no poder de forma autoritária. Esse objetivo chegou a ser declarado de forma expressa ao final do documento, em que se lia: Lula não sobe a rampa. O objetivo comum de permanência no poder também é extraído de outro documento encontrado na sede do Partido Liberal, na sala do próprio ex-presidente Bolsonaro. O material arrecadado consistia num texto impresso sobre declaração de, aspas, estado de sítio e decretação de operação de garantia da lei e da ordem. Tratava-se do discurso a ser recitado pelo ex-presidente Bolsonaro no momento da efetivação do golpe. O mesmo texto também foi encontrado no aparelho celular de Mauro Cid. A defesa de Jair Bolsonaro sustenta uma série de argumentos jurídicos e estratégicos para contestar as acusações. O principal ponto é a ausência de provas materiais que vinculem o ex-presidente diretamente à execução de qualquer plano. Segundo os advogados, os atos citados seriam preparatórios e não configuram crime. A delação de Mauro Cid é criticada por apresentar contradições e ausência de provas concretas. A defesa também destaca que Bolsonaro autorizou e acompanhou a transição de governo, o que contradiz a tese de tentativa de golpe. Sobre a chamada Minuta do Golpe, os advogados afirmam que se trata de um documento apócrifo, sem autoria identificada, e que nunca foi formalizado. O segundo ponto desse assessoramento é a minuta do Google, onde a defesa sustenta, desde o início, que essa minuta estava circulando na internet e vinha sendo distribuída desde dezembro de 22, muito antes de ser encontrado na residência de Anderson Torres. E eu vou colocar aqui um trecho do slide que mostra. Bom, dentro do seu espírito cooperativo, nós então pedimos aos órgãos de persecução penal que investigassem a origem dessa minuta, quem postou essa minuta na internet, quem inseriu, e nós apresentamos então essa minuta. Inclusive, quem colocar aí, neste momento, conjur/DL, a minuta continua lá na internet. Nós corremos fazer uma ata notorial porque ficamos preocupados até de tirar ela da internet, mas não, continua lá. Quando nós pedimos isso, o Ministério Público pede, então, que o Conjur explique quem colocou e quando colocou. E aí veio, então, a resposta de uma auditoria interna do Conjur, dizendo, olha, esse link só foi postado em janeiro de 23, quando, depois da busca e apreensão, que foi encontrada a minuta. Mas veja os detalhes, nós pedimos um link e foi respondido outro link. É como se eu te perguntasse, por exemplo, o senhor ministro Flávio Dino é bonito? E a resposta viesse, a ministra Carmen Lúcia é bonita, elegante,
inteligente e justa. Não falseou a verdade, mas não respondeu o que eu queria saber. Eu apresento um link e a resposta vem de outro link. Nós dissemos, olha, vamos atrás para saber, porque é importante. Os órgãos de persecução penal não acharam aquilo relevante. É lógico, para acusação não é. Para defesa seria, se for dado peso a essa minuta, que depois que nós mostramos que já circulava na internet, que vinha sendo distribuída para várias pessoas, e aí eu cito aqui o depoimento, na instrução, o depoimento do Valdemar Costa Neto, onde ele disse que, no seu depoimento na Polícia Federal, EDOC 1095, aquela proposta que tinha na casa do ministro da Justiça, isso tinha na casa de todo mundo. Muita gente chegou para mim agora e falou, pô, você sabe que eu tinha um papel parecido com aquele lá em casa? Imagina se pegam. Isso é para mostrar que essa minuta, a qual foi dado um peso descomunal de prova, não tem valor algum. Era uma minuta apócrifa que não fazia qualquer sentido, uma minuta que nunca circulou e que nunca foi discutida. E para encerrar qualquer dúvida em relação à minuta, senhor ministro Flávio Dino, nós pedimos uma perícia que foi autorizada pelo excelentíssimo senhor relator. E veja o que diz a perícia, a conclusão. Por outro lado, no que se refere ao EDOC 1096, documento atribuído a Mauro Cid, contendo 3 páginas, infere-se ausência total de compatibilidade formal, textual e estrutural com a minuta apreendida na residência de Anderson Torres. Ademais, à luz dos depoimentos de Marco Antônio Freire Gomes, Mauro Cid e Almir Garnier dos Santos, verifica-se preliminarmente uma distinção substancial entre o conteúdo apreendido e aquele supostamente apresentado em reunião referida nos autos. A minuta constante no EDOC 1098 não apresenta seção introdutória de considerandos e tampouco contém menção à decretação de estado de sítio, a garantia da lei e da ordem ou a prisão de autoridades. E nisso a gente encerra o assunto da minuta, para dizer, essa minuta apócrifa encontrada, que está na internet até hoje, vinha sendo distribuída, jamais circulou e jamais foi discutida. Outro ponto levantado é o cerceamento de defesa, com alegações de acesso limitado a depoimentos de outros núcleos investigados. Os advogados também criticam o excesso de documentos anexados, que dificultaria a análise adequada. Além disso, pareceres jurídicos foram anexados ao processo, sustentando que os atos atribuídos a Bolsonaro não configuram crime por ausência de dolo, autoria direta ou consumação. A defesa ainda destaca que o ex-presidente estava fora do país durante os atos de 8 de janeiro. Senhor presidente, nós estamos diante de um julgamento histórico. Histórico pela importância do tema subjacente, a própria acusação, a questão do Estado Democrático de Direito, por envolver um ex-presidente da República, por envolver outras pessoas, generais, por envolver tantas pessoas num processo que tem vários núcleos e que foi cindido. Um processo, senhor presidente, que tem início em relação ao ex-presidente da República, com base numa delação e numa minuta encontrada no celular de uma pessoa que hoje é colaboradora da Justiça. Essa questão, esse é o epicentro, essa é a pedra de toque do processo. É a minuta e a colaboração. Daí em diante, o que aconteceu com a investigação da Polícia Federal e depois com a denúncia do Ministério Público, é, na verdade, uma sucessão inacreditável de fatos. Porque, na verdade, foi achada uma minuta do punhal verde e amarelo, uma minuta, planilha, de uma operação luneta, e como todos nós sabemos, ocorreu o trágico episódio de 8 de janeiro. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento,
Não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em Punhal, em Luneta, em Copa, em 8 de janeiro. Nem o delator, não há uma única prova. E como eu vou salientar aqui, com todo respeito, e, senhor presidente, eu advogo aqui há muito tempo, eu vou fazer críticas que um advogado tem que fazer, mas sempre com respeito. Mas eu vou comprovar que a denúncia proposta sobre o crime do contraditório, o Ministério Público sequer fez prova sobre o crime do contraditório a respeito desses fatos. Não há prova, eu vou tratar disso. E vou tratar também, senhor presidente, de um processo que é histórico, é difícil, e é tão difícil e foi muito complicado para a defesa, pesa dizer. Eu sei que já está decidido, mas a defesa desde o princípio entendia que a competência não deveria ser da Suprema Corte, sendo seria do Pleno. Essa matéria já foi definida, não vou tocar no assunto. Mas houve, efetivamente, com todo respeito, um cerceamento que eu vou demonstrar à luz dos entendimentos do próprio Supremo Tribunal Federal. Além disso, senhor presidente, nós temos uma delação que eu também vou também colocar, que, na verdade, alguém chamou aqui de uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba, com todo respeito ao doutor Demóstenes. É muito mais grave, porque a jabuticaba existe aqui no Brasil. A delação, da forma como está sendo proposto nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Porque, na verdade, o que está se pretendendo aqui é reconhecer uma parcial falsidade da delação e, ainda assim, fazer um aproveitamento dela diminuindo a pena. Não é isso que diz o legislador, como eu vou comprovar. A quantidade de pena é em relação à quantidade de colaboração das provas que o colaborador traz para os autos para sustentar uma eventual condenação. Mas não é, na verdade, uma parte da pena em função de ela ter uma parte de omissões ou contradições. Omissão ou contradição é algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. E é esse tema que eu vou falar. E um processo difícil, senhor presidente, porque nós chegamos aqui, efetivamente, com... O ministro Dino saiu um pouquinho, mas eu outro dia vi um corte no Instagram dele que ele disse que nunca teve tanto jurista no país, de Instagram, de internet. Eu nunca vi tanto jurista na área penal. Nunca, todos eles com uma opinião própria a respeito de uma condenação sem conhecer o processo. Então, na verdade, chegamos aqui, senhor presidente, com uma carga de uma parte da população e desses, aspas, juristas, tratando de uma condenação sem conhecer os autos. Com base nesses princípios, senhor presidente, eu vou tentar fazer aqui um resumo da defesa que já foi apresentada a vossas excelências. Começando pela questão do cerceamento de defesa. O meu colega que me antecedeu colocou até na tela, até de uma maneira bastante propícia, porque foi daquela forma mesmo que nós recebemos as provas. Desde o início, desde o primeiro momento, desde a minha primeira manifestação, eu tenho pedido as provas que estão no processo. Eu não nego, aliás, eu já disse isso na primeira sustentação aqui, que as provas eleitas pela Polícia Federal, as provas eleitas pela denúncia, foram colocadas nos autos e estão à disposição dessa defesa e de todas as defesas. Mas a pergunta que se faz é, que prova é essa? É o recorte de trechos de WhatsApps, conversas de WhatsApps, documentos como um papel, uma agenda, que foram localizados em computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de celulares. São milhares de documentos apreendidos na sucessão, porque vamos lembrar que nós não estamos falando de um processo. Esse processo reúne uma sucessão de investigações com buscas, diversas buscas, contra as dezenas de pessoas, algumas aqui processadas, outras que nem processadas foram. Portanto, ministro, nós temos um conjunto de prova apreendida, que ficou à disposição por anos com a Polícia Federal, que tem um sistema para fazer pesquisa, que tem efetivamente meios técnicos para saber conversa por palavra, por tema. E nós pedimos essa prova. Ela não veio antes do recebimento da denúncia. Vossas Excelências determinaram que ela deveria vir após o recebimento da denúncia. E ela começou a vir. Numa terça-feira, com a instrução que começaria na segunda. Só para lembrar, a instrução
aconteceu entre o dia 19 de maio e o dia 2 de junho. Pouco mais de 10 dias. Na quarta-feira, começa a receber por meio daqueles links da Polícia Federal remessa. Sábado recebe-se um novo e-mail. O processo ainda estava em curso. E nós tínhamos um interesse especial em receber a prova do general Mário Fernandes. Por quê? Por conta do punhal verde e amarelo. Esse era o interesse da prova. E estamos recebendo material. E muito material. 70 teras. 70 teras. Quando nós estamos terminando a instrução, no dia 17 de maio, a gente recebe um e-mail dizendo que tinha uma falha na questão do arquivo do general Mário Fernandes. Está nos autos, eu fiz até a foto do e-mail que eu recebi da Polícia Federal. Já tinha acabado a instrução. As portas do interrogatório nós agravamos. Os agravos não foram processados. Fiz uma questão de ordem. Houve entendimento por parte do ministro de que isso não é prova, porque não está nos autos. Com todo respeito, a prova é da defesa. O juízo de valor sobre a prova é de Vossas Excelências. A defesa tem o direito de colocar o contexto dessa prova. Eu separei aqui, ministro, para não tomar mais tempo com relação a esse tema, mas de uma forma muito simples, um julgado de agora, de julho, numa reclamação julgada pelo ministro Gilmar Mendes. Como Vossa Excelência sabe, como eu estou falando aqui para o público, reclamação é, na verdade, algo que se concede no Supremo Tribunal Federal em função da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Gilmar Mendes diz aqui com todas as letras, não cabe ao delegado, ao promotor e ao juiz estabelecerem quais provas a defesa tem o direito de ver. E só para lembrar, o que nós estamos falando aqui nessa reclamação é que não tinham juntado vídeos e fotografias. Foi concedida a reclamação para que a defesa tivesse acesso integralmente à prova e com prazo suficiente para verificar. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Por isso que o professor Badaró, quando fez um parecer a nosso pedido, ele trata, na verdade, que não houve paridade de armas. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte, eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. 15 dias de prazo para o Ministério Público, 15 dias de prazo para a defesa. Não conheço. E, porque não conheço, não pude questionar, como disse o professor Badaró, a cadeia de custódia da prova. Que é algo que, Vossa Excelência sabe, ministro Fux, começou na jurisprudência das Cortes Penais, mas hoje está na lei. Não houve possibilidade. Como se analisar uma cadeia de custódia se nós não conseguimos baixar durante o tempo? Além disso, nós tivemos também a cisão do processo, que é, efetivamente, normal. Aliás, desejada, impossível ter um ato com todos os réus desse processo, foi dividido em núcleos. Mas a divisão em núcleos, ela não tira os contornos de um processo penal que tem uma única denúncia. Uma única denúncia. E os réus, o interrogatório, ministro Zanin, como a Vossa Excelência sabe, é meio de defesa. Aliás, já há algum tempo houve a modificação para colocar o interrogatório em último lugar no processo de instrução, para que o réu pudesse se defender da prova contra ele produzida, porque antes era no primeiro momento. Bom, se o interrogatório é um meio de defesa, e se ele também é um meio de prova, como está consubstanciado na jurisprudência dos tribunais, então é natural que cada defensor possa fazer perguntas para os demais acusados. E é nesse sentido que eu trouxe também um julgado do ministro Toffoli, em sede de um habeas corpus, em que ele coloca claramente o seguinte: sendo o interrogatório um ato de produção de prova, o interrogatório de um corréu é testemunho e, portanto, ele deve se dar sob o crivo do contraditório. E sob o crivo do contraditório, ele determina a possibilidade de pergunta das partes. Mas nós não pudemos perguntar. Eu requeri, também agravei, também não foi processado. Nós não pudemos. Isso é algo inusitado.
Com base nesses argumentos, os advogados pediram, inclusive, a anulação do processo. Cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar as provas, ouvir os envolvidos e decidir com base na Constituição. Este vídeo apresentou os fatos em apuração, sem interpretações, sem viés. Curta, comente e compartilhe. Informação clara é o primeiro passo para um debate sério.